A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 14 de outubro de 2023, tem como título Deus em busca de uma nação por intermédio do profeta Jonas. O texto bíblico encontra-se no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Queridos, quando Deus mandou o israelita Jonas pregar em Nínive, a cidade ocupava um lugar importante no Império Assírio. Algumas décadas depois de Jonas, o rei Senaqueribe estabeleceu Nínive como capital do império. Na época de Jonas, Nínive já era uma cidade grande e importante, capital da província com o mesmo nome. A cidade representava a Síria, o império dominante na região que apresentava a maior ameaça militar para a segurança da nação de Israel. O império da Síria é conhecido até hoje por sua crueldade, sendo considerado por muitos historiadores o pior de todos os impérios antigos quando o assunto é o tratamento dos seus inimigos. Seus reis se gabavam publicamente da sua crueldade. Deixaram registros dos métodos de tortura a que usavam, e das suas práticas de extermínio dos inimigos vencidos das formas mais dolorosas imagináveis. Arqueólogos têm encontrado evidências abundantes da maldade da Assíria. Israel, por outro lado, queridos, foi a nação escolhida, o primogênito exaltado por Deus acima de todas as outras nações. Durante mais de 6 séculos, mesmo em períodos em que os líderes da nação se desviavam com mandamentos do Senhor, ele continuava protegendo e preservando seu povo escolhido. Israel se tornou demasiadamente confiante. Sabia que Deus poderia permitir algum sofrimento em períodos de instabilidade econômica ou guerras com vizinhos, mas não acreditava que Deus permitiria a destruição da nação ou que deixaria uma nação tão cruel como a Síria torturar e matar seus filhos. Quando Jonas ouviu Deus falar da imensa maldade dos ninivitas, não foi surpresa para ele. Tal maldade merecia castigo, e a linguagem de Deus mostrou que o Senhor pretendia trazer a sua ira sobre a cidade. Quando Deus disse de Nínive que sua malícia subiu até mim, foi a mesma linguagem usada para explicar para Abraão o motivo de destruição total de Sodoma e Gomorra. A surpresa foi na oportunidade que Deus concederia para o arrependimento dos ninivitas. Ele decidiu mandar um profeta para avisar os ninivitas das suas intenções, dando-lhes oportunidade para se arrependerem. Se os ninivitas mostrassem remorso e mudassem o seu comportamento, Deus seria capaz de demonstrar misericórdia. Jonas acreditava na graça de Deus, pois não imaginava que seria estendida a um povo pagão e cruel como os ninivitas. Fugiu da sua missão, mas foi persuadido a voltar para cumprir a sua obrigação de pregar em Nínive. Chegou ali com um aviso simples, mas importante. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas capítulo 3, versículo 4. 40 dias foi o prazo que Deus lhes deu para reconhecerem a sua maldade e se submeterem à vontade do Criador. Foi um tempo para refletir. E o resultado foi exatamente o que Deus desejava e Jonas temia. Os ninivitas, dos mais poderosos até as pessoas comuns, se arrependeram. Enquanto a história de Jonas e suas reações aos atos divinos seja o ponto principal do pequeno livro conhecido pelo nome do profeta, a história de Nínive é de grande significado também. O arrependimento dos ninivitas demonstra alguns fatos muito importantes. Primeiro,
todas as pessoas de todas as nações estão sujeitas à vontade de Deus. Mesmo durante o período de 1500 anos no qual Deus tratava Israel como o seu povo escolhido para cumprir o seu plano de oferecer a salvação em Jesus, as outras nações continuavam sob seu domínio. Depois da queda dos assírios à Babilônia, Deus ensinou a mesma lição ao rei daquele império. Segundo, Deus oferece e deseja a salvação de todos. Esse fato se tornou cada vez mais evidente pelas revelações dos profetas, anunciando aí a vinda de Jesus, que demonstra o amor de Deus para com todos. E Deus continua desejando a salvação de todos. Como ele deu 40 dias para os ninivitas, ele ainda dá tempo para o arrependimento. Pois como está escrito, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, queridos, devemos mostrar o mesmo bom senso dos ninivitas e aproveitar o momento que Deus nos dá. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.